Gente, depois de algum tempo eu resolvi postar uma resenha sobre um livro. O nome desse livro é As Leis da Medicina. Eu vou mostrar aqui. Então aqui está o livro. Tá? Ele só tem 82 páginas, mas ele explica tudo que o autor se propõe a explicar de um jeito bastante didático. E eu recomendo esse livro. Então, esse livro ele fala sobre 3 leis da medicina, e essas 3 leis foram desenvolvidas aí ao longo da carreira de Siddhartha Mukherjee, que é o autor do livro. Então, essas 3 leis elas são embasadas a partir do viés da incerteza que ele coloca na medicina. Então, ele nomeia a medicina como uma ciência incerta e, a partir disso, ele desenvolve essas 3 leis. Tá? Então, a resenha vai ser sobre essas 3 leis que são explicadas aqui no livro. A primeira lei é que uma intuição forte é muito maior e é muito mais eficaz do que um exame fraco. Então ele fala sobre essa lei e ele conta o caso de um paciente que ele tinha perdido muito peso e que ele já sabia do diagnóstico dele antes mesmo do resultado de alguns exames laboratoriais. Porém, teve um outro caso que ele julgou ser um diagnóstico e a partir dos exames o diagnóstico que ele julgava estava incorreto. Então ele deu aí 2 exemplos para justificar essa lei, essa primeira lei, certo? A segunda lei é sobre a lei que os normais ensinam regras e os fora da curva ensinam leis. Essa lei, ela é muito interessante porque ele exemplifica um caso de que um paciente ele fora diagnosticado com esquizofrenia, porém, na verdade, ele tinha autismo. E ele tenta justificar, e na época as pessoas, os profissionais da área não sabiam com certeza o porquê do surgimento do autismo. Então houve o surgimento de uma teoria, que seria a teoria de mães de geladeiras, que por causa de das mães serem frias com seus filhos, eles se tornaram autistas. Mas hoje não é bem assim, né? Não é só o ambiente que faz com que o indivíduo se torne autista, ou na maioria dos casos ele nasce autista, né? Então ele fala sobre essa teoria aí sexista, né? De que culpariam aí as mães pelo desenvolvimento do autismo. É muito interessante esse caso que ele explica, certo? A terceira lei é uma lei também muito interessante que fala que para cada viés médico perfeito há um viés humano perfeito. E nessa lei, o caso que ele traz aqui no livro para explicar essa terceira lei são casos de metástases, certo? Então, ele explica os tipos de metástases de um paciente que estava com câncer e ele justifica essa terceira lei justamente com esse caso, tá? Que, de fato, quando
o câncer ele está em metástases, ele tem características bastante específicas, né? E assim, a dedução não é tão demorada. O diagnóstico às vezes não leva muito tempo para acontecer, e ele explica isso no livro. Então é um livro bastante interessante que eu recomendo muito. Eu vou ler um pouco sobre o autor e depois eu vou falar sobre alguns questionamentos que podem ser levantados aí a partir da leitura desse livro, tá? Então, aqui, mais de uma década atrás, Siddhartha Mukherjee era um jovem médico, exausto e solitário. Foi quando descobriu um livro que mudaria para sempre a maneira como ele entendia a profissão de médico. O livro The Youngest Science obrigou o Dr. Mukherjee a se fazer uma pergunta urgente e fundamental. A medicina é uma ciência? As ciências devem ter leis, verdades absolutas baseadas em experimentos que descrevem algum atributo universal da natureza. Mas será que a medicina tem leis como outras ciências? Dr. Mukherjee passou sua carreira refletindo sobre essa questão, o que acabaria produzindo alguns dos mais sérios pensamentos que ele faria em torno dos princípios de sua disciplina, culminando neste As Leis da Medicina. Neste importante tratado, ele investiga os casos mais desconcertantes e esclarecedores de sua carreira, que o levaram a identificar os 3 princípios que regem a medicina. Repleto de detalhes históricos fascinantes e maravilhas médicas modernas, este livro é um envolvente vislumbre das lutas da profissão e dos impasses que raramente vêm à tona. Escrito com a prosa apaixonada e a linguagem envolvente características do Dr. Mukherjee. As Leis da Medicina é uma leitura crítica, não apenas para aqueles na profissão médica, mas para todos os interessados em entender melhor como sua saúde e bem-estar estão sendo tratados. Em última análise, este livro estabelece as bases para uma nova maneira de entender a medicina, agora e no futuro. Então, gente, esse livro aqui, como eu disse e acabei de ler, ele é um livro tanto para profissionais médicos como para estudantes de medicina e para leigos e pacientes, tá? Então, eu vou deixar o link na descrição, caso vocês queiram comprar. Ele estava R$20, se eu não me engano, na Amazon. Então, eu vou deixar o link aqui, caso vocês queiram adquirir. Se vocês comprarem, vocês vão acabar ajudando também aí no crescimento do canal. Então, não se esqueçam de comprar, vocês vão adorar, tá? E agora eu vou falar sobre algumas questões que podem ser feitas a partir da leitura desse livro, certo? Então, a primeira questão é: por que a idealização da medicina, né? Então, por que a medicina sempre foi e ainda é tão idealizada pelas pessoas, né? Então, esse livro faz a gente refletir sobre isso, sobre a idealização da medicina. E outro questionamento: como se pode combater a ideia de que a medicina é uma ciência exata? Porque nesse livro é explicada a inexatidão da medicina, entende? Então, ele fala muito sobre o fato da medicina ser uma ciência inexata, apesar de que se exige muito dos profissionais dessa área a exatidão, né? Principalmente pelos pacientes, não é mesmo? E um outro questionamento é: os médicos, eles são humanos, heróis ou vilões? É um questionamento também muito interessante, porque hoje em dia há muitos relatos
de casos que são absurdos, né, tratados por médicos que são desumanos, né? Então, muitas das vezes eles não deixam transparecer nenhuma humanidade, né? Às vezes nem mesmo há casos em que os médicos eles são totalmente desumanos e há casos em que eles são incríveis, né? Independente da personalidade, e há outros que são relatados que são péssimos para a área, né? Para o profissional médico. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe um like e um comentário aí sobre esse livro. Se alguém já leu esse livro, deixe aí a opinião de vocês, tá? Porque esse livro ele é muito bom. Então, se alguém já tiver lido, deixe aí no comentário qual foi a experiência a partir dessa leitura. E é isso. Tchau!